E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro. Considere um projétil de massa mzinho lançado verticalmente para cima no instante t0 igual a 0 a partir da origem do nosso referencial adotado com velocidade inicial v0. A partir desse instante, o projétil inicia o movimento e fica submetido à ação de duas forças. Nós temos a força-peso, orientada verticalmente para baixo, e a força de resistência do ar, cuja intensidade é diretamente proporcional ao módulo da velocidade instantânea do projétil ao quadrado. Sendo assim, neste exercício, o número de Reynolds é muito maior do que a unidade. O nosso propósito neste vídeo é o de obter a velocidade instantânea do projétil e o tempo de subida. Para fazer isso, devemos recorrer à segunda lei de Newton. Ela nos diz que a massa do projétil vezes a aceleração adquirida é igual à força resultante. Sendo assim, temos que a massa vezes a aceleração do projétil, dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo, é igual à força resultante. A força resultante é composta pela ação da força-peso e pela força de resistência do ar. Observe o quadro. A força-peso está atuando na mesma direção, porém sentido oposto ao referencial adotado. Logo, ela entra na composição da força resultante com o sinal negativo, menos mg. O mesmo ocorrendo com a força de resistência do ar. Observe que ela atua na mesma direção, porém sentido oposto ao referencial adotado. Logo, ela entra na composição da força resultante com o sinal negativo. Menos K, uma constante positiva, vezes m, vezes o módulo da velocidade do projétil ao quadrado. Muito bem, observe a igualdade obtida. Simplificando a massa e colocando do lado direito menos g em evidência, a gente obtém dv dt é igual a menos g, que multiplica 1 mais k sobre g vezes a velocidade ao quadrado. A partir daqui, eu vou assumir que a razão k sobre g é igual a ômega, um número positivo, ao quadrado. E com isso obtemos dv sobre 1 mais ômega ao quadrado v quadrado. Isso é igual a menos g dt. Menos g vezes dt. Observe a igualdade obtida. A partir de agora, basta integrar ambos os membros dessa igualdade. Nós temos aí uma equação diferencial separável. Para resolvê-la, eu vou integrar do lado esquerdo de v0, da velocidade inicial v0 até certa velocidade v, e do lado direito, do instante t0 igual a 0 até certo instante t. O lado direito dessa integração pode ser resolvido facilmente. Menos g é uma constante, sai da integração. A integral de dt de 0 a t, pelo teorema fundamental do cálculo, é simplesmente t. Muito bem? Para resolver a integração do lado esquerdo, eu vou recorrer a uma substituição trigonométrica. Observe o seguinte, eu vou assumir que ômega ao quadrado vezes v elevado ao quadrado é igual a tangente ao quadrado de θ. Consequentemente, 1 mais ômega ao quadrado v quadrado é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de θ, que é justamente a secante ao quadrado de θ. Além disso, observe essa igualdade. Extraindo a raiz quadrada em ambos os membros, você nota que ômega v é igual a tangente de θ. Sendo assim, v é 1 sobre ômega vezes a tangente de θ. Logo, dv fica dado por... Nós temos a derivada dessa expressão em relação a θ vezes dθ. Então, 1 sobre ômega, uma constante. A derivada da tangente de θ é a secante ao quadrado de θ. Tudo isso vezes dθ.
Substituindo esses resultados na integral, a gente obtém a seguinte igualdade. Menos g vezes t é igual à integral de um θ1 até um θ2 de dv. dv eu vou substituir por secante ao quadrado de θ dθ sobre ômega. Muito bem? E nós temos ainda no denominador 1 mais ômega quadrado v quadrado, que é justamente a secante ao quadrado de θ. Simplificando secante ao quadrado com secante ao quadrado, obtemos a integral de θ1 a θ2 de 1 sobre ômega dθ. Perceba como essa substituição trigonométrica facilitou muito a resolução da integral em questão. Dando sequência, nós vamos obter aqui 1 sobre ômega vezes a integral em dθ é simplesmente θ. Eu já vou recuperar os limites de integração originais. Observe o seguinte, se a integral de dθ é simplesmente θ, vamos no rascunho, nós temos θ de um certo θ1 até certo θ2. Então, isso é igual. Observe essa igualdade. Note que a tangente do ângulo θ corresponde a ômega vezes a velocidade v. Sendo assim, θ é a tangente inversa de ômega v. Então, eu já posso colocar aqui direto a tangente inversa de ômega v. Muito bem? Você pode também expressar esse resultado da seguinte forma: 1 sobre ômega vezes o arco tangente de ômega vezes v. Bom, nós temos esse resultado para a integral de v0 até v. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter menos gt é igual. Eu já vou passar ômega multiplicando. Então, menos ômega gt. Isso é igual a tangente inversa de ômega v menos, pelo teorema fundamental do cálculo, a tangente inversa de ômega v0. Muito bem? Vamos agora isolar a velocidade v. Esse é o nosso desafio. Então, a tangente inversa de ômega v é igual a tangente inversa, agora positiva, de ômega v0 menos ômega gt. Menos ômega gt. Observe a igualdade obtida até aqui e os cálculos realizados. Dando sequência, agora eu vou aplicar a tangente em ambos os membros dessa igualdade. Observe o seguinte, a tangente da tangente inversa de ômega v nos fornece justamente ômega v. Então, nós temos ômega v. E isso é igual à tangente de todo esse termo, dessa soma. Então, nós temos a tangente da tangente inversa de ômega v0 menos ômega gt. Muito bem. Nosso desafio ainda não terminou. Para isolar a velocidade v em função do tempo t, eu preciso melhorar ainda essa expressão. Para fazer isso, eu vou recorrer a uma expressão muito conhecida da tangente do arco duplo. Nós sabemos que a tangente de A menos B é igual a tangente de A menos a tangente de B sobre 1 mais a tangente de A vezes a tangente de B. Portanto, eu vou recorrer a essa expressão para isolar a velocidade v em função do tempo t. Comparando as duas expressões, vemos que o coeficiente A é a tangente inversa de ômega v0 e o coeficiente B é ômega gt. Aplicando essa expressão, portanto,
nós vamos obter a seguinte igualdade. Nós temos a tangente de A, ou seja, a tangente da tangente inversa de ômega V0. Isso nos dá ômega V0. Menos a tangente de B, ou seja, a tangente de ômega GT. Sobre 1 mais a tangente de A, pelo mesmo raciocínio, ômega V0, vezes a tangente de B. Mais uma vez, pelo mesmo raciocínio, a tangente de ômega GT. A partir dessa expressão, fica fácil agora obter a velocidade instantânea do projétil de massa mzinho lançado verticalmente para cima. Para fazer isso, basta passar ômega dividindo. E com isso, a gente obtém V em função de T é igual. Bom, ômega é a raiz quadrada de K sobre G. Como eu vou passar ômega dividindo, eu vou ter 1 sobre ômega multiplicando essa fração. 1 sobre ômega corresponde à raiz quadrada de G sobre K. Então, nós temos a raiz quadrada de G sobre K, que vai multiplicar a fração em destaque. Agora eu tenho ômega vezes V0, portanto, a raiz quadrada de K sobre G, essa raiz multiplicando V0, menos a tangente de ômega GT. Bom, G vai multiplicar a raiz quadrada de K sobre G. Ao jogar G para dentro da raiz, G entra ao quadrado. Então, eu vou ficar com G quadrado vezes K sobre G, ou seja, raiz de KG. Então, tangente, aí nós temos a raiz de KG e a raiz multiplicando T. E no denominador, nós temos 1 mais ômega V0, então esse termo se repete, raiz quadrada de K sobre G, multiplicando aqui V0, vezes a tangente, mais uma vez, de ômega GT. Pelo raciocínio acima, nós temos a tangente da raiz quadrada de KG, essa raiz multiplicando o tempo T. Muito bem. Observe a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. Vamos agora em busca do tempo de subida. O tempo de subida é obtido quando a velocidade final V vai para zero. Sendo assim, se V final é igual a zero, nós temos condições de obter TS, o tempo de subida. Logo, analisando essa expressão, nós vemos o seguinte. Para a velocidade final ser igual a zero, esse termo no numerador tem que ser nulo, já que eu não posso dividir por zero. O denominador é diferente de zero. Consequentemente, basta fazer este termo igual a zero, o numerador. Consequentemente, nós vamos obter a raiz quadrada de K sobre G vezes V0 é igual a tangente da raiz quadrada de KG vezes T. Observe a igualdade obtida. Aplicando agora a tangente inversa em ambos os membros da igualdade, você vai obter a tangente inversa da raiz quadrada de K sobre G V0, e isso é igual à tangente inversa da tangente deste termo. Isso nos dá exatamente o termo em questão. Então, raiz quadrada de KG vezes T, o tempo de subida. Isolando o tempo de subida, você vai obter TS igual
a tangente inversa, ou o arco tangente, da raiz quadrada de K sobre G multiplicando V0, tudo isso sobre a raiz quadrada de KG. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.